Então a mudança tem que ser mental. Eu recomendo, né, uma das ferramentas mais poderosas que eu compartilho no meu canal do YouTube é o Ho'oponopono mágico. Essa prática de cura interior, o que é que ela faz? Ela vai limpando na mente a programação inconsciente, a formação que tem lá, a programação que conecta a gente à escassez. Porque, em essência, nós somos abundantes demais. A lei da atração é isso. Muita gente diz, a lei da atração não funciona para mim quando as coisas não acontecem como as pessoas querem. Mas a lei da atração está funcionando o tempo todo, é a lei primordial do universo. Só que a lei da atração é, você atrai o tempo todo, 100% do seu tempo, aquilo que você está vibrando. Nós vibrávamos medo, insatisfação, um senso de injustiça e atraíamos mais dificuldades, perrengues. Meu pai, só para você ter uma ideia, a gente já estava numa situação difícil. Ele foi no velório de um vizinho, na volta para casa, bateu o carro, deu perda total, não tinha seguro, não tinha como arrumar o carro. E assim nós fomos perdendo tudo menos a casa. Até que eu encontrei uma pessoa que era muito praticante numa outra religião, na messiânica, na verdade. E a messiânica é de origem japonesa, como a Seishonoye. E eles têm essa pegada de praticar a gratidão, de agradecer por tudo. E aí ela falou, olha, você, Beth, tem que agradecer. E eu falava, agradecer por quê? Não tenho nada para agradecer. A vida da gente tá um ó. Eu vou agradecer o quê? A gente não tem nada. Tinha um agiota ainda. Meu pai se endividou, tinha um agiota ameaçando meu pai de morte. Porque tinha que pagar uma dívida. Era impagável a dívida. Impagável. Mesmo que nós trabalhássemos por anos, era impagável. E ela falou comigo e eu, apesar de não aceitar o que eu estava ouvindo, que eu acreditar que eu não tinha motivos para agradecer, eu falei, bom, deixa eu fazer o que ela está orientando, né? Não custa nada. E comecei a agradecer por tudo, pela pia cheia de louça, porque se tinha pia cheia de louça, a gente tinha comido. A gente vivia em pé de guerra, porque quando acaba o dinheiro, parece que entra assim, é um conflito, a gente vivia em pé de guerra. E comecei a agradecer, porque apesar dos pesares, a minha família estava unida, meus pais não se separaram. Aí comecei a agradecer porque eu tinha uma cama para dormir, um teto que me abrigava, tinha água, tinha o sol, tinha um cobertor, tinha um travesseiro. Eu agradeci até quando eu estava na fila, aquelas filas quilométricas, antigamente é que você pegava fila, não tinha aplicativo de banco, aquelas filas quilométricas, todo mundo reclamando na fila, eu agradecendo, graças a Deus eu estou aqui porque eu posso pagar, eu estou aqui porque eu posso pagar, gratidão. Comecei a fazer uma prática de receber 10 gratidão de 10 pessoas por dia. Então eu comecei a ajudar, comecei a servir as pessoas para receber gratidão e eu fui mudando o meu estado interior de uma forma que quando eu percebi, eu não me sentia mais carente de nada, eu me sentia abundante. Olha que interessante, a riqueza começou a habitar dentro de mim. Nada tinha mudado fora, tá? Nada, mas dentro de mim mudou. E a partir desse momento, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o meu pai, eu, eu amo meu pai, mas eu criticava muito meu pai, porque meu pai ele tinha o vício de apostar, sabe? E a gente não tinha dinheiro, e mesmo assim ele não tinha perdido esse vício de apostar, que ele tinha herdado do meu avô. Meu avô, ele era um apostador, assim, que ele perdia tudo, a gente vivia tendo que ajudar financeiramente, ele só não perdeu a casa porque estava, assim, segura no nome do meu pai. Mas o meu avô apostava em cavalos e o meu pai apostava na loteria. E aí aconteceu uma coisa muito mágica com a minha mudança de sentimento. Meu pai ganhou na loteria. Na época ele ganhou o equivalente a 300 mil reais. E com isso ele quitou toda a dívida com a agiota. A nossa vida, conseguiu a gente colocar a vida nos eixos. E foi uma coisa muito mágica, sabe? Através da mudança interior. Então eu falo muito para os meus seguidores, que eu chamo de deusinhos, né? Que o poder está sempre na gente, a mudança não está fora, você não depende de nada fora. Tudo que você quer manifestar fora, você tem que mudar, criar dentro, aqui, ó, na mente, no coração, no sentimento. E foi isso, foi a grande primeira mágica que aconteceu. A gente não ficou rico, mas a gente saiu do fundo do poço. Saímos. Foi uma coisa muito linda, emocionante. É incrível, né? Porque quando acontece, quando você tá mal, quando você está pobre, né? Você não vê motivo para ter gratidão. Não. Porque você fala, vou agradecer o quê? Essa vida horrível que eu levo? Isso. Meu pai tá jogando, o carro bateu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o difícil que a gente queria que você tá passando brilhantemente aqui é essa
virada, né? Sim. E quando você começou a vibrar, você acredita que nós somos capazes de até ganhar na loteria com a vibração. Tudo. Porque assim, tudo que eu construí depois disso, eu não ganhei na loteria. Meu pai ganhou para tirar gente. Foi a única vez que ele ganhou. Uhum. De todos os anos que eu convivi com meu pai, porque meu pai partiu já, ele é uma estrelinha. A morte não existe, né? Eu tenho certeza que ele está aqui comigo, por isso que eu me emocionei, eu senti muito forte. É uma coisa assim, eu honro a vida do meu pai. Meu pai é o meu grande exemplo, meu grande herói, mas existe uma tendência da gente ficar insatisfeito com os pais da gente, a gente só vê, existe uma tendência de a gente só olhar o que não está legal. A gente quer mudar até as pessoas, né? E a gente só tem o poder de mudar a gente mesmo. E o mais mágico é que quando a gente muda a gente, nós mudamos a percepção de tudo. Quando a gente se alinha com o amor que a gente é, porque nós somos extensão de Deus, né? Nós somos amor em essência. Esse é o grande caminho, é se alinhar a esse amor. Quando você trabalha em você e você se alinha, a abundância vem, a paz vem, pessoas melhores vêm, pessoas que não são legais vão saindo da sua vida. Vai tudo mudando, a mágica vai acontecendo e é de dentro para fora. Incrível. E essa história do vício no jogo, ela é interessante porque normalmente quem faz parte desse sistema, né, familiar em que tem uma pessoa que sofre de um vício, seja qualquer vício, né? Pode ser álcool, pode ser remédio, pode ser reclamação, pode ser qualquer vício, Isso. né? Existe essa tendência de entender que esse vício está destruindo não só a pessoa, como a família também, né? Sim. E nesse caso foi muito interessante porque a virada se veio justamente daquilo que eu senti a sua emoção aqui, né? E a virada veio justamente daquilo que você, como filha, entendia que estava destruindo, prejudicando a família. Que eu criticava. Uhum. Aquilo que eu julgava ser ruim. Nós não temos capacidade de julgar nada. Uhum. Uma crença que eu reforço em mim, né, há muito tempo, é que tudo acontece para o meu bem. Tudo acontece para o meu bem. Então não existe mal, porque a inteligência da vida, Deus que está em todos os lugares e é onipresente, essa energia, essa consciência onipresente, onisciente, onipotente, ela está sempre tentando nos inspirar a ser melhores. Está sempre fazendo algo. Eu falo, vida me surpreenda, porque a vida é Deus, a vida é amor. A vida só tem como nos surpreender com coisas boas. E essa crença de que tudo acontece para o meu bem faz a gente perceber que aquilo que parecia que tinha vindo para nos destruir veio para nos abençoar. Uhum. Porque essa situação abençoou minha vida e ampliou minha percepção de que, primeiro, nós não podemos julgar. E o quanto é importante a gente sentir gratidão e fazer a nossa parte. Quando você faz a sua parte, você influencia todos os demais. A gente influencia, somos um, né? Estamos todos conectados. Então, quando a gente muda, a gente influencia todos os demais. Eu acredito, inclusive, que o mundo, apesar de tantas guerras, apesar de tanta violência, tanta destruição, tanta gente praticando golpes, tanta gente fazendo mal, o mundo ainda não acabou, o planeta ainda existe, porque existe uma grande parte da humanidade que vibra no amor como eu, você, como a Alê, que está fazendo o melhor, que está influenciando, que está ajudando. Então, essa vibração, eu falo que 1% de Deus é capaz, é tão poderoso que é capaz de reverter 99% do mal. 1%, a força é muito poderosa. Então, pessoas como eu, você, como você que está aqui assistindo, né, que também está buscando, porque quem está aqui assistindo também está nessa busca. Sim. É graças a pessoas como nós que o mundo está caminhando para o melhor, né? Eu acredito, sempre para o melhor. Muito bom. Eu queria reforçar esse ponto que eu acho que é muito interessante, que é sobre esse julgamento daquilo que é mal ou ruim na nossa vida. Que, na verdade, tudo é um processo de não ser capaz de entender o aprendizado daquilo, né? Ou não ser capaz de entender o viés positivo de transformação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque com certeza aqui no chat vai ter um monte de gente falando, mas tá tão difícil, não tô conseguindo, por que tanta dor, né? Porque eu, e inclusive isso passa também de uma palavra que você colocou, que é se sentir injustiçada por Deus. Uhum. Né? Uma injustiça de Deus. Se é que isso é possível, eu queria que você falasse sobre isso.
Então, na verdade, essa percepção da gente é decorrente da informação gravada na mente inconsciente, porque a mente inconsciente, ela está programada, inclusive a minha mente estava programada para a pobreza, a mente de toda a minha família, por isso que a gente não conseguia sair daquela pobreza. A gente pedalava, sabe, patinava, tentava e não saía. Quando que a gente começou a sair? Quando teve uma mudança interior. Então, a mudança tem que ser mental. Eu recomendo, né, uma das ferramentas mais poderosas que eu compartilho no meu canal do YouTube é o Ho'oponopono Mágico. Essa prática de cura interior, o que é que ela faz? Ela vai limpando na mente a programação inconsciente, a formação que tem lá, a programação que conecta a gente à escassez. Porque, em essência, nós somos abundantes demais. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se nós somos extensão da fonte criadora, nós já somos tudo em essência. Mas vivendo essa experiência humana, a gente foi programado com um monte de mentira que desconectou a gente. Tirou a gente da tomada. É igual o celular, né? Quando o celular está descarregando, o que você tem que fazer? Você tem que conectar na fonte para carregar. E a gente, para mudar a gente, para trazer abundância, para recarregar, a gente tem que conectar na fonte. E o Ho'oponopono Mágico faz essa conexão. Então, com a prática, todos os dias, né? É uma prática que eu faço todos os dias. Eu repito as 108 vezes, eu uso um japa-mala de 108 contas e vou fazendo lá. Beth, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Beth, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu faço isso antes de sair da cama, todos os dias. E com isso vai acontecendo uma limpeza, uma cura tão poderosa na mente inconsciente que você vai saindo daquele estado de escassez, de julgamento, de tudo que... Porque julgamento é uma coisa nociva. A partir do princípio que Deus não julga nada nem ninguém. Por mais que a pessoa tenha cometido delitos, por mais que a pessoa tenha cometido atos que não foram legais, sempre existe uma oportunidade para ela melhorar. Deus sempre, o universo, esse amor que está em tudo, está sempre incentivando, sempre dando uma oportunidade. Olha, não sei se vocês souberam, mas o meu Instagram foi hackeado na sexta-feira passada, né? E foi um susto muito grande, porque eu falei, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? E aí você fica, primeiro, num desespero, num medo de perder todo o trabalho que eu tinha feito, né? Mais de 1 milhão de seguidores lá no Instagram. E aí eu pensei, meu Deus, por que essas pessoas que são tão inteligentes, esses hackers, né? São especialistas, eles são muito inteligentes. Por que eles não usam isso para o bem? Então vem um sentimento de julgamento, de julgar, eles são do mal, de sentir... Eu não deixo isso ficar, eu não deixei em nenhum momento ficar. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi hackers abençoados. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Porque olha só os sinais da vida. Eu trabalho com pessoas e eu interajo muito, eu faço questão de interagir para ver o que estão comentando. Então eu tinha visto, naquele momento, uma mãe comentando lá, eu estava interagindo no YouTube, e ela comentou assim, Beth, você mudou a minha vida, eu vou ser eternamente grata a você. Eu era uma pessoa que reclamava de tudo, eu era uma pessoa doente, eu era um lixo de pessoa, para falar a verdade. E a minha família estava totalmente desconectada. Mas graças às práticas que você ensina, graças ao Ho'oponopono Mágico, eu mudei. Eu sou uma nova mulher. E com a minha mudança eu consegui tirar o meu filho de uma facção criminosa. Porque quantos criminosos estão aí em facções e muitas vezes os pais nem sabem. Talvez essas pessoas que invadiram o meu Instagram sejam jovens, adolescentes, nem sempre adultos. Por que eles estão agindo dessa forma? O que tem na mente deles? O que eles viveram? Qual foi a programação? Qual foi o tipo de educação? Não é? Muitas vezes, e o pai muitas vezes não tem nem ideia. E aí se junta com amigos, né? Aqueles amigos, porque a gente acaba... Se você está num grupo, tem aquela frase, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Porque a gente é influenciado. Você pode achar uma coisa absurda, mas se todos do seu grupo de amizade acham que usar droga é normal, daqui a um tempo você vai achar que é normal também. Roubar é normal? Vamos dar um golpe aqui, vamos dividir o dinheiro? É normal. Você vai achar normal. Então, tem muita gente que está nesse caminho por desorientação. Então, eu não julguei, eu abençoei,
comecei a fazer Ho'oponopono mágico para o meu Instagram recuperado e abençoado. E aconteceu uma mágica, que a Ângela acabou encontrando um rapaz que é especialista em recuperação, que nós não conhecíamos, ou seja, a vida, Deus foi conectando tudo, as pessoas certas. E aí a gente conseguiu recuperar assim em poucas horas. E aí o dano foi muito menor, porque eles estavam se fazendo passar por mim dentro do Instagram, oferecendo assim, você investe R$300 e recebe 1.500 em 5, 10 minutos. É o típico golpe do Pix. É, o golpe do Pix. Uhum. Você investe 30 e recebe 80. E era eu, tá? E os seguidores confiam em mim. É a Beth que tá lá. Graças a Deus, a maioria, como eu não faço esse tipo de prática, não faço. A minha prática lá, o que eu compartilho são os meus cursos, é a mudança interior, cura interior. Não compartilho investimento. Então a maioria viu que não era, que havia sido hackeado. E aquela noite a gente não dormiu, a gente trabalhou, enviei mais de 80 mil e-mails, fiz vídeo, tentei assim avisar em todas as redes sociais, compartilhamos em todas as redes sociais, e a gente conseguiu, graças a essa força amorosa que eu chamo de Deus, né? Algumas pessoas chamam de universo, mas eu gosto da palavra Deus. Acho que por causa dessa raiz católica, né? Eu gosto de Deus e eu falo que os meus seguidores são deusinhos. Então, esse não julgamento, ele traz uma paz interior também, porque qualquer julgamento que eu faça é de acordo com a percepção que eu tenho, e toda percepção é de acordo com o que eu tenho na minha mente. Qualquer julgamento é errado, qualquer julgamento. Não existe julgamento certo, porque eu não consigo perceber 100% do que é verdade. Então, se eu vou lá fazer qualquer julgamento, eu imediatamente, se eu percebo que eu estou julgando você por qualquer coisa, eu vou lá e limpo, faço imediatamente julgamento abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Repito algumas vezes até perceber que a intenção do julgamento desapareceu. Eu faço isso para tudo, constantemente, essa limpeza. E quanto mais você faz, mais você vai ampliando, expandindo, ampliando os horizontes, ampliando a percepção. E tendo atitudes e comportamentos e pensamentos e sentimentos mais alinhados com Deus que habita na gente. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu. Eu queria só, então, montar aqui um corte bem fechadinho, especificamente sobre como não julgar. Que é uma coisa que para as pessoas é muito difícil. Muito difícil, é. Então, não julgar é muito difícil porque a mente, ela é muito rápida, ela é muito tagarela. E o que a gente tem de programação lá inconsciente está falando com a gente o tempo todo. Então, a gente está julgando o tempo todo. Por que ele usa esse turbante? Nossa, mas por que ele tem o cabelo comprido? Nossa, mas por que o Gilmar não corta o cabelo? Nossa, mas, gente... Por que a Naomi veio de tênis? Nossa, mas por que a Beth não deixa crescer o cabelo? Ô, Beth, então, mas por que você não usou isso? A mente julga o tempo todo. Você leva uma fechada no trânsito, aquele cara é um idiota. Não, ele não é um idiota, de repente ele está com pressa, de repente ele não está bem, de repente ele recebeu uma ligação, ele está correndo para o hospital para ajudar alguém, de repente ele é um médico, a gente não sabe por que ele está correndo. Aquele cara que está atrás de você, te acelerando. Será que ele não é um médico que está indo fazer uma cirurgia de emergência? E você não dá passagem, não, eu vou ferrar ele, né? Então, eliminar os julgamentos. Eu sempre tenho alguém buzinando atrás de mim, eu dou passagem. Na hora que eu percebo que eu estou estressada, que eu estresso, que eu vou julgar qualquer coisa, instantaneamente. Julgamento abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo, julgamento abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Essas palavras são mágicas, são poderosas. É incrível, você repete algumas vezes e a mente para. Ela para de fazer o julgamento, ela desacelera. Essa prática, ela é de verdade mágica. Por isso que eu denominei Ho'oponopono mágico. A gente faz direto ao ponto para várias situações, inclusive para o dinheiro, para limpar crenças limitantes de dinheiro, para várias coisas.